Bem-vindos e bem-vindos ao Shift Happens Podcast. Aqui, toda semana, conversamos com executivos de diversos setores para revelar as histórias reais por trás de gestão de mudanças. Desde grandes conquistas e lições difíceis, mergulhamos no que realmente é necessário para liderar em meio à incerteza. Então, se você é um líder passando por transformação ou simplesmente adora uma boa história sobre reestruturação, estratégia, resiliência, você está no lugar certo, porque quando a mudança acontece, grandes líderes se revelam. Antes de começarmos o episódio de hoje, uma palavra rápida do nosso patrocinador. Você é um líder enfrentando mudanças constantes e sua equipe espera respostas que você ainda não tem. O programa Líder da Mudança está aqui para te ajudar. Na Tona Business, trabalhamos com líderes para transformar caos em clareza, reter os melhores talentos e liderar em meio a transformações, sem perder a confiança, o timing ou até mesmo a sua sanidade. Se você está enfrentando reestruturações, mudanças com IA, desengajamento ou simplesmente precisa que sua equipe volte a se engajar com você, fale com a gente. Entre em contato ou acesse tonabusiness.com para saber mais. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. E tenho o prazer de receber Sérgio Nascimento, CEO do Cicobi Paulista. A trajetória de carreira do Sérgio é uma história marcante de adaptabilidade, liderança e aprendizado contínuo. Ao longo dos anos, Sérgio abraçou desafios de transformação digital, engajando-se com novas mídias e tecnologia e construindo estratégias eficazes para a adoção de softwares. Sua experiência se estende também a modelos de negócios cooperativos, liderança de equipes em ambientes complexos e a capacidade de lidar com marcos profissionais e situações de estresse com resiliência. Durante toda a sua trajetória, Sérgio demonstrou um forte compromisso com a sua herança, crescimento e inovação, sempre buscando evoluir a si mesmo e as organizações que lidera. Bem-vindo, Sérgio, ao Shift Happens Podcast. Obrigado, Camila. É uma alegria estar aqui imensa. Admiro muito o podcast. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho aqui do trabalho que a gente vem fazendo. Ai, muito obrigada, viu? Excelente. A gente já teve uma conversinha antes offline. Eu aprendi muitas coisas legais. O Sérgio vai ter muito, muito a dividir com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E iniciando o nosso bate-papo, vamos pensar em termos de mudança na vida, né? Nos conta, que mudanças que você gostaria de dividir aqui com o público que geraram algum impacto na tua vida e que aprendizados que você teve com ela. Ah, São tantas assim que a gente fica na dúvida o que a vida passa por tantas mudanças, tantos pontos de inflexões que a gente tem na vida. Mas a minha última mudança de trabalho e de cidade foi algo muito repentino, né? Porque eu tive uma oportunidade de mudar de cidade, de trabalho, e cheguei todo empolgado, todo mundo naquela empolgação, e foi bem naquele momento de pandemia, né? Então eu lembro que foi um momento ali bastante complexo de ter planejado, ter vislumbrado toda uma expectativa de um cenário novo, e aí vem algo totalmente inesperado ali para de como lidar com aquilo, né? Então foi um momento ali muito complexo da minha vida, tanto pessoal, profissional, de ter que se reinventar a maneira de viver, a maneira de trabalhar. Então foi algo que realmente foi muito complexo. Sim. É verdade. E se tu me permite eu comentar de algo que a gente já conversou, que eu acho que é muito interessante, e aí entrando um pouco na questão da carreira e dos desafios profissionais e mudanças, eu lembro que você comentou de um desafio que teve um pouco antes do Covid e o quão importante foi esse preparo que fez com que vocês conseguissem se manter trabalhando, né? A questão do computador e tudo. Você poderia, Sim. falar um pouquinho sobre isso? Foi um momento muito importante que quando eu assumi essa cadeira, lembro que foi em dezembro de 2019. Fiz um apanhado de toda a organização, os desafios que tinha de crescer. E na cadeira que eu estava na época, que era de diretor de financeiro, eu olhava para todo o back-office, né? Ou seja, para toda a infraestrutura e apoio a negócios. O primeiro ponto que eu lembro que eu vi foi com dois pilares muito importantes. Precisamos investir mais em pessoas e precisamos muito, muito investir em tecnologia. Aqui tinha passado por um período que passou. Deu certo aquele momento que eles tinham passado, mas a parte de tecnologia estava muito defasado, muito atrasado, maquinário antigo,
ferramentas antigas, servidores antigos. Não tinha nem um software de chat. Não tinha nem um software de chat, de mensagem, de videoconferência. A gente estava ali em 21 cidades e não tinha nem como, ou seja, era telefone ou ir lá presencial, né? E na minha primeira de reunião de conselho, eu já apresentei esses projetos. Precisamos investir em pessoas, precisamos investir em transformação digital. E transformação digital, ela vai um investimento muito forte em tecnologia e outro investimento nas pessoas que estão por trás da tecnologia. E eu lembro que foi um período que a gente conseguiu fazer de uma maneira muito rápida. Ou seja, a gente aprovou isso ali já para iniciar o ano de 2020 com esse projeto aprovado. E a gente começou a trabalhar ali já em início de 2020. Os pessoal, Sérgio, mas tanta mudança tão rápido, vai comprar tanto computador de verdade. Eu falei, vamos, os computadores aqui estão 7 anos, 8 anos, 10 anos, tem máquina com software livre. Eu gosto de software livre, é um projeto muito bacana, mas para produtividade, para uma pessoa que não conhece, ele atrapalha muito a produtividade. Uhum. E ali a gente fez aquele trabalho, talvez, talvez seja até uma bênção divina naquele momento, que quando anunciou a pandemia, olha, a partir da semana que vem vai ser lockdown, a gente já tinha notebook para quase todos os colaboradores. Eu lembro que a gente teve que alugar em torno de 20 notebooks que ficou faltando. Ou seja, é uma equipe de mais de 200 pessoas. Mas a gente estava com os notebooks prontos, servidores prontos, ou seja, todos os arquivos estavam tudo na nuvem, tudo em servidores. Sistemas de Microsoft Teams, ferramentas de videoconferência, já estava tudo pronto. Eu lembro que na segunda-feira passei aqui de manhã, peguei meu notebook, despedi da equipe e sei que foi por quase 2 anos de home office que a gente ficou, mas que deu muito certo, né? Então, a minha dor pessoal foi o quê? A gente tinha tanta expectativa ali para aquele ano e a gente ficou muito assustado. Só que esse período rápido de ver o que era mais importante para a empresa, o mais importante para a organização, a gente só teve aquele momento de susto mesmo, de medo, passou aquilo ali, as coisas correram bem e a organização continuou a crescer e a se desenvolver naquele período. Ou seja, foi um desafio muito importante, muito rápido, mas que a gente acredita que tomou a decisão certa naquele momento. Senão a gente ia entrar a pandemia e a empresa ia parar. Até que você. é, Lembro que esses 20 computadores que ficou faltando, eles demoraram muito tempo, porque tudo Uhum. atrasou, tudo parou. Sim, E imagino. até depois que a gente não deixou de crescer, a gente tinha muita dificuldade com ferramenta, com software, com hardware de tecnologia, porque Uhum. estava tudo muito demorado, muito lento. Então, aquele período ali foi muito assertivo para o crescimento que a gente teve posteriormente. Uhum. Eu adorei essa história quando você comentou a primeira vez, porque, né, mostra tanto que um bom preparo, uma cabeça assim de inovação, de olhar para frente, né, é a diferença que faz. E nesse momento fez toda a diferença, não foi pouco, foi basicamente a sobrevivência da empresa, né, dentro de um cenário caótico e crítico como foi, né, a pandemia. Então, eu achei, adorei esse exemplo, né? E pensando um pouco mais em outros exemplos da tua vida, da tua carreira, Sérgio, o que que tu pode contar pra gente, pensando assim nas transformações organizacionais, correntes ou do passado, enfim, né? O que que você mais aprendeu? Quais foram os problemas, os desafios, as falhas, os sucessos? Dentro na tua carreira, no teu crescimento, gerenciando e liderando mudanças organizacionais. O principal desafio que eu sempre vi foi a parte de pessoas, né? Então, a parte de pessoas é algo muito importante. Na minha carreira, lá atrás eu comecei a estudar administração, né? Falei, nossa, esse curso é muito chato, vou mudar de curso. Vou estudar tecnologia, que eu quero mexer com computador, não quero mexer com gente. Ok. Troquei de faculdade, fui estudar tecnologia. Só que eu cheguei lá, era um curso de gestão na área de tecnologia, não era só tecnologia. E o que que tinha uma das matérias que tinha lá ainda era uma matéria de gestão de pessoas. Falei, gente, para que que eu vou precisar disso na minha vida? Eu lembro que eu reprovei nessa matéria de gestão de pessoas. Que Eita. vergonha. Aham. Mas por quê? Porque eu não queria aquilo. Eu queria aprender tecnologia, eu queria desenvolver, eu queria criar software, sites, eu queria fazer um monte de coisa na área de tecnologia.
Mas tive que estudar para me concluir meu curso ali, eu tive que aprender. E dentro da organização no futuro, o que eu fui entender é que não adiantava tecnologia, não adiantava um planejamento estratégico, aquela estratégia maravilhosa, se a gente não tiver as pessoas engajadas. Uhum, Então, um ponto fundamental que toda mudança, toda transformação, toda evolução que eu consegui passar, que eu consegui envolver pessoas nessa mudança, foi olhar muito para o ser humano, olhar muito para as pessoas que estão por trás daquela estratégia, quem que vai executar isso, né? uhum. No começo eu fui aprendendo ali intuitivamente, mas posteriormente eu tive a oportunidade de ler o livro do Simon Sinek, né? Uhum. Começa pelo Porquê. Por porquê? É, nossa, excelente livro. É. E isso me ajudou e ajuda muito até hoje, porque Uhum, até às vezes eu tenho uma mudança assim, a gente, não, vamos fazer, vai dar super certo, vamos pôr em operação. Se a gente não envolver as pessoas, não explicar o porquê daquelas mudanças, o porquê daquelas transformações, uhum, elas não se engajam naquele projeto. Dificilmente elas. Pode ser algo que às vezes para a gente é simples, para o líder, às vezes para o líder está muito claro, nossa, isso aqui é muito simples. uhum, Mas um dos principais pontos que eu já vi, a gente precisa chamar as pessoas, mostrar para ela uma visão da onde que a gente quer chegar, por que que a gente vai precisar fazer tanta mudança, tanta transformação para elas se engajarem naquilo? Ou seja, se as uhum, pessoas não acreditarem em um projeto, em um porquê, uhum, dificilmente a gente consegue fazer as mudanças. Mesmo que a gente tenha excelentes profissionais, pessoas super capacitadas, preparadas, a gente tem muita dificuldade se elas não conseguirem entender para onde elas estão indo, por que que elas estão fazendo aquilo, né? Então, foi algo que me ajudou muito nessa jornada, foi esse item. uhum. Nossa, eu concordo tanto contigo. Inclusive, uma das coisas que eu converso com clientes e outras pessoas em relação à questão do porquê, né? A proposta mesmo, qual que é realmente a razão disso, né? Eu digo que eu tenho os três porquês que precisam ser respondidos, né? Que é o primeiro, é o porquê para a organização, é o macro, né? É o micro, é o porquê do meu departamento, para o meu time, e o individual, o porquê para mim, né? E se a gente tem a habilidade de responder esses porquês, você vai ter alguém engajado. Porque também tem o lado pessoal, né? Às vezes que eu tô aqui, eu tenho os medos da mudança, né? E aí eu penso assim, mas por que que eu tenho que mudar? Eu não quero mudar, né? E aí entender, tenho da organização, entendi, vai ser melhor, mas e daí? Mas o departamento, ok, mas ainda assim, e eu, né? É o lado pessoal que é forte, né? E que, enfim, necessita de muita intenção, né, Sérgio, para a gente comunicar e vender isso tudo, né? Vender no sentido de engajamento, né? Não de venda, né? Enfim, vender internamente, né? A proposta. Então, eu gosto muito do que tu falaste, do porquê, por causa disso, né? Realmente é importante. E sem uma estratégia clara, a gente não consegue contar a história do porquê, né? Então, que vem antes, mas sem dúvida a pessoa sempre. E, e dentro disso, claro que numa gestão de mudanças bem feita, né, a resistência reduz muito, mas ainda assim existe resistência, né, existem questões e me conta como que tu administra e como que tu lida com essas questões de resistência internas. Sempre vai ter, né? Pode ser a melhor boa intenção do mundo que vai existir resistência. Um dos pontos que eu sou uma pessoa muito, gosto muito de ouvir, sou uma pessoa que geralmente no dia a dia sou muito mais reservado do que falante, do que Entendo. comunicativo. Então, quando eu tenho um projeto, quando eu tenho uma mudança, eu tenho uma ideia na minha cabeça, uma das coisas que eu tento entender é como pensam as pessoas naquela área, naquele departamento, que estão envolvidas naquele projeto, como que elas, o que que elas vislumbram de futuro, o que que elas pensam. Eu tento buscar entender é, o modelo de pensamento daquelas pessoas. Uhum, Então, tem pessoa que a gente chega e você fala, você simplesmente fala uma ideia, elas já vão se encantar, vão querer. Outras uhum, não, cada pessoa é de uma maneira. E encontrei muitas resistências na minha vida. Então, um dos pontos que eu sempre busquei é conversar muito no individual. Eu ouvir a pessoa, entender ela, conversar com ela, antes mesmo de fazer qualquer proposta, né?
entender como ela pensa, o que que ela acha sobre aqueles desafios. Ó, temos um problema, o que que você acha sobre isso? Ó, nós temos um projeto de crescimento, como que você vê? Ah, eu não acredito que vai crescer, mas se eu te mostrar que uma outra empresa já cresceu desse tanto, que já fez isso e que deu certo, sério que alguém já fez isso? Então a gente vai descobrindo maneiras de engajar essas pessoas ouvindo elas. Mas mesmo ouvindo, Camila, a gente tem muita resistência. Mesmo ouvindo, explicando da melhor maneira possível, adaptando a linguagem, que uma das coisas que eu gosto de adaptar muito é a linguagem. Uhum. Tem coisa que chegam, eu decido, eu vou falar isso em grupo, ou numa plenária, num grupo menor, ou até mesmo individual, sempre tento escolher. Mas mesmo a gente fazendo tudo isso, a hora que chega o projeto, ainda existe problemas de resistência. Na Uhum. alta liderança, eu sempre falo muito que se a gente está com um projeto, a gente tem que brigar antes de aprovar ele. Tá? Numa reunião de diretoria ou de líderes, a gente tem que discordar e brigar enquanto a gente está aqui dentro. A partir do Uhum. momento que a gente aprovou e vai executar aquilo, tem que estar todo mundo de acordo. Então, a hora de brigar é enquanto a gente está no campo das ideias. Enquanto está Uhum. no campo das ideias, a gente tem muito espaço para brigar. Mas mesmo assim, existe resistência, existem pessoas que não acreditam. Eu tive, a maior parte, eu fui líder muito jovem, sempre liderei pessoas da minha idade mais velhas, e as pessoas dificilmente davam crédito pela idade. E tinha essa Entendo. resistência de não acreditar. E Uhum. algo que eu sempre busquei usar não deu certo ali, eu vejo que está tendo uma resistência, eu não fico insistindo muito, eu não fico causando mais atrito com aquelas pessoas. Aí eu vou para o outro lado. Quem que acreditou na ideia? Quem que gostou? Quem que está fazendo? Porque o lado positivo ele é sempre mais fácil. Então, se tem alguém ali que está empolgado com aquela ideia, que está gostando, eu sempre busco tentar fazer algum case de sucesso, colocar essa pessoa em destaque, é, colocar ela em evidência, os resultados que ela está tendo em evidência pela mudança. Ou seja, aquela pessoa vai ser meu garoto propaganda depois daquele momento. Ou seja, se tem um que abraçou a causa, está dando certo, ele começa a falar para o outro, até que aquela resistência ela vai diminuindo e até mesmo pode até acabar, né? Uhum. Eu adorei o nome garoto propaganda, que a gente usa em inglês Champions, né? Mas eu adorei, agora eu vou implementar. É o garoto propaganda, é bem isso, né? Teve uma moça que eu entrevistei uma ocasião que ela chamou de cheerleaders também, né? Que são as pessoas que estão ali fazendo e que também vão estar liderando, vão estar assim vibrando ali junto contigo, como parceiros, né? E às vezes, seguindo o teu ponto, né, Sérgio, às vezes quando alguém ouve de um par que está fazendo atividades semelhantes, é diferente, né? Pensa, talvez aquele lá que está lá em cima não entende mesmo o que eu estou fazendo, né? Ainda que muitas vezes entenda, mas ver o fato, o sucesso e ainda entender e ouvir daquela outra pessoa que está fazendo com sucesso faz diferença, né? Muito, muito, porque é alguém do seu ritmo, é alguém que você confia. Eu costumo dizer, e cada dia mais eu falo assim, a gente trabalha aqui muito com projeto social, quero ajudar uma comunidade a se transformar, a evoluir. E a gente leva uma palestra, leva um conteúdo para provocar esse início das pessoas abrirem a mente para a mudança. Uhum, E a gente no começo ficava muito frustrado porque engajar a comunidade era muito difícil. Se dentro das organizações era difícil, quando você ia para o campo social era mais difícil ainda esse engajamento. aham, E a estratégia foi a mesma. Dentro de uma palestra, quem que saiu de lá com brilho nos olhos? Quem que foi conversar com a gente depois do evento? Tem que pegar essas pessoas e transformar eles em garotos propaganda, porque são essas pessoas que vão querer, né? uhum, O- Tem um pessoal mais antigo, os tios avô contavam muita história, né? E tem uma história que eu lembro que é muito bacana da gestão da mudança, que é como que você convence todo mundo da sua rua pintar as casas, reformar os muros, arrumar a calçada. É uhum, muito difícil. Você pode ter o melhor discurso, visitar gente, vamos deixar nossa rua mais bonita, mais arborizada, vamos pintar o muro. É a coisa mais difícil você engajar várias pessoas por um objetivo. Pode ser que às vezes até algum queira. uhum, O melhor jeito de você fazer todo mundo pintar as suas casas, seus muros, os seus jardins, as calçadas, é arrumando a sua casa. Então, se uma pessoa pinta uma casa, loguinho o vizinho vai estar pintando também.
Ou Uhum. seja, no comércio, se alguém revitaliza uma fachada de comércio, o comércio vizinho, concorrente, já vai, opa, eu preciso reformar a minha loja, eu preciso estar melhor na minha loja. Isso em associações comerciais tem muito disso. Gente, vamos revitalizar o nosso comércio, deixar o nosso comércio. Dificilmente consegue uma mudança. Mas a partir do momento que um foi lá e fez a mudança, o outro não quer ficar para trás, o outro acha legal, o outro acha bonito, o outro tem o medo da concorrência. Então, esse garoto propaganda ele se encaixa em diversos cenários, né? Então, dentro da equipe, você provoca uma mudança, um colaborador muda, o outro fica com medo de ficar para trás. Fala, nossa, ele está fazendo, está dando certo, está sendo reconhecido. Então, esse, essa proximidade ela tem muito mais valor do que um líder falando, do que um palestrante falando. É uma receita que dá muito certo, alguém ali que está muito próximo. Nós falamos, o par que está falando. Com certeza, né? Trazendo esses casos de sucesso, as pessoas veem. E aí gera essa energia toda boa, né? Nossa, olha que legal, né? Também quero, né? Então, é um ótimo exemplo. Eu gostei da casa pintada. Realmente muito bacana. E aí, dentro disso, eu gostei também que tu falaste da empatia, né? Que quando o momento que você tenta se colocar no lado do outro e entender as razões e tudo, e aí comunicar de uma forma que seja mais assertiva, né? Que tu toque mais os interesses e até o coração da outra pessoa, conforme o que tu está comunicando, né? Então, isso realmente eu também considero, né, uma prática muito boa, né, de muito sucesso. E o que eu vejo dentro de ti, Sérgio, do que a gente já conversou, é que tu estás no nível mais alto da empresa hoje e ainda assim tem esse engajamento, essa empatia muito forte. Tu não estás te isolando na organização, né? Tu segue com isso. E isso gera uma inspiração muito grande, né, num líder, de ter essas portas abertas e o bate-papo e a conversa, né? O que me lembra na questão da comunicação. Então, se tu puderes nos dar um exemplo em relação a práticas de comunicação e tudo, eu percebo que, como você falou, você é mais quieto, mas você comunica muito bem, né? Então, me conta um pouquinho de como que você trabalha a comunicação para gerar esse engajamento dentro da empresa. Eu falo que tem o antes, durante e o depois, né? Então, Ah, legal. sempre antes de uma mudança, eu tento falar com as pessoas, mesmo com um desafio, mas hoje a tecnologia ajuda muito, né? Você está aqui numa mesa, entre uma reunião e outra, vou mudar um preço, vou mudar. Eu ligo lá na agência, ligo na pessoa que está mais longe, ligo para um. Eu não preciso seguir só aquela hierarquia formal para ouvir as pessoas, né? Uhum, Eu posso pular, eu posso ligar. Aqui a gente tem, onde a gente está no escritório, é portas abertas, qualquer pessoa pode ter esse acesso, mas tem um assunto diferente, eu gosto de pegar e ligar. Liga aqui no Teams, liga no telefone, liga, ih, fulano, como é que você tá e tal. Queria ouvir sua percepção sobre esse assunto. Não uhum, estou falando de mudança, não estou falando de nada, quero ouvir o que que ele acha. Ligo para uma pessoa, ligo para outra, só ouvindo. A pessoa fica hiper mega contente em ouvir, que foi ouvida, que alguém está falando com ela, ela gosta de ser ouvida. E isso vai te dar bagagem para fazer o comunicado oficial da mudança. uhum, Comunicado oficial da mudança. Então, a, tem comunicação que você tem que chamar todo mundo, tem comunicação que você tem que fazer por fase, tem comunicação que às vezes você tem que repetir várias vezes aquela mesma comunicação. Eu lembro que quando eu fiz a transição para CEO, um dos pontos mais importantes que a gente buscou ali naquele momento, principalmente junto com o presidente do conselho, foi de zelar pela comunicação. Nossa, está mudando o CEO da empresa, e agora? Você gera ansiedades, medos, anseios. uhum, Toda mudança gera isso. E o principal ponto que eu fiz naquele momento. Comunicou a mudança, saiu o documento, saiu o comunicado oficial. Beleza. Chama o primeiro time de liderança. Fizemos uma reunião rápida. Chama todos os líderes da nossa unidade administrativa que está aqui no escritório. Falamos. Amanhã cedo uma live com todos os funcionários. uhum, Porque a gente sabe que existe muito ruído na comunicação, que existe o famoso telefone sem fio que muda muito o que é falado. Então, uma live, ou seja, em cada grupo, em cada nicho, dá para se falar de uma maneira diferente, com a linguagem adequada para aquele público.
Eu lembro que nós fizemos isso e não ficou nisso. Nós estamos em mais de 20 cidades. Nós pegamos carro, avião e fomos em todas as cidades visitar as pessoas. Ah, isso é Falei muito assim, eu legal. quero que vocês conheçam. Uhum. Alguns já conheciam, né, porque eu já tinha ido antes, mas sempre tem colaborador novato, fui presencialmente. As pessoas para conhecer, para ouvir um pouco mais de perto, sobrar um tempinho ali depois do cafezinho, um espaço para as pessoas perguntarem, né? Então, essa parte da comunicação fala que ela é muito importante, antes, durante e depois, né? É, grandes mudanças, quando tem uma mudança, um processo muito grande de mudança, até mesmo, por exemplo, com objetivos, metas. Metas, a equipe financeira é muito boa para calcular metas. Ela vai lá, vê a necessidade, dos custos, projeções de futuro, ela entrega tudo pronto, lindo, maravilhoso. Uhum. No passado eu já fiz isso, peguei a meta e tá aqui, vamos executar. Não funciona, não funciona. Ah, é muito difícil. Tem gente, existe, eu falo que é o ser humano, existem pessoas e pessoas, cada um se motiva de uma maneira. Uhum. Mas para as pessoas realmente se engajar, você tem que chamar elas. Você tem que mostrar um diagnóstico da unidade de negócio dela, da área dela. Olha, nós temos esse diagnóstico, eu queria te ouvir, o que que você acha? É, que tanto que a gente pode crescer no ano que vem? Olha, eu acho que a gente pode crescer tanto. E muitas vezes eu falo assim: você tem certeza que a gente vai crescer esse tanto? Tem esse potencial? Tem. A gente consegue mesmo. Ou seja, a gente pega todas as informações hoje aqui para meta, para número. E Uhum. depois a gente vai convergindo isso. Ou seja, faz uma conversa, um diálogo e depois comunica. Ou seja, a gente precisa muito ouvir as pessoas, engajar as pessoas. É um projeto que vai impactar muito mudança? Traz as pessoas para o jogo. Pessoal, vamos montar um squad para fazer essa mudança, para fazer essa transformação e colocar os envolvidos para falar. Eu já sei o que que eu quero. Eu já sei onde que eu quero chegar, mas não adianta eu chegar e falar tudo que eu quero. O que eu posso falar numa reunião dessa no máximo onde eu quero chegar, ou a visão sobre aquilo. O como, que jeito tem que ser a equipe que tem que falar. A equipe que tem que dar esse senso de participação. E a partir do momento que foi ela que foi uma das pessoas que deu a ideia, que deu ali as sugestões, o engajamento dela é muito maior para aquilo que dê certo. Porque é um projeto que é dela, não é um projeto mais do Sérgio ou de outro diretor. É um projeto que ela ajudou a construir, que ela ajudou a criar, e ela mesma vai fazer essa propagação, né? Então, esse trabalho em grupos, projetos, grupos mistos, squads, isso ajuda bastante também, né? Ou seja, a gente tem que ouvir as pessoas desde a concepção da ideia até a execução final, porque é, muitas vezes não adianta. Se a gente tentar, por mais que seja simples, sem essa comunicação, esse engajamento com comunicação, ele não funciona na prática. Uhum. Com certeza, traz esse senso de ownership, né, que a gente diz, né, que ou seja, a mudança não está simplesmente acontecendo comigo, não. Eu faço parte da mudança, eu sou voz ativa, né, contribuindo na mudança. Então, realmente, né, faz toda a diferença. E se a gente pensa, Sérgio, em mudanças que não funcionam, eu não sei se tu já tiveste a chance de presenciar uma, ou de ver ou de liderar uma que não rolou, né? Teria algum exemplo na tua vida que você viu isso e que erros que ocorreram que você pensou, puxa, eu devia ter feito isso diferente, foi por isso que isso aconteceu. Teria algum exemplo para dar pra gente? Ixi, várias. Vários, né? Eu falo que a nossa evolução é os erros, né? Ou seja, você vai. Eu brinco com a minha filha, tenho duas filhas. A mais velha eu brinco com ela assim: o papai não erra, o papai aprende, ou acerta ou aprende. Isso aí. E a gente aprende muito nessas mudanças, né? Recentemente, a fresca na memória, a gente teve um. O mercado tem mudado muito, taxa de juros muito alta, e a gente falou: precisamos reprecificar os nossos produtos e serviços. Uhum. Fizemos tudo lindo, gente. A gente pegou todos os estudos, pegou o diagnóstico, envolveu um grupo menor ali. E tudo feito, tudo claro. Falei, gente, é aplicar. Está de acordo? Fizemos uma reunião, aprovamos toda a precificação. O diretor, Sérgio, nós vamos lançar. Você quer participar? Eu falei, não, está muito nítido, está muito claro, pode tocar. E essa precificação criou um problema gigante de comunicação,
de clientes gerando estresse, no nosso caso aqui, que é o cooperado. Então, foi uma mudança que causou muito estresse, né? Uhum, Muita resistência. E quando causou uma semana depois estava o caos, estava tudo parado, ninguém estava produzindo, reclamações. A gente para tudo, para tudo. Eu lembro que direitinho, eu fiz uma reunião com os executivos, eu falei assim, faz uma reunião, chama os líderes. Primeiro, eu quero uma reunião com os líderes. Chamei eles, falei, gente, primeira coisa, eu quero pedir desculpa para vocês porque eu errei isso. A gente precisava. Primeiro ponto, assumir o meu erro. uhum, Quero pedir desculpa porque a gente não ouviu vocês suficientemente. Expliquei, o porquê das mudanças. Por uhum, que que a gente precisava rever os nossos preços? O pessoal compreendeu, ficamos ali um pouco mais de 2 horas explicando esse porquê. O pessoal compreendeu, falou, nossa, Sérgio, você tinha que ter feito isso antes. Eu falei, agora chama toda a equipe, no mesmo dia, não é nem uhum. amanhã. No mesmo dia, eu lembro que no final da tarde, chamamos toda a equipe. Falei, gente, eu vou deixar uma parte técnica para os demais diretores explicar, mas eu quero explicar aqui o porquê que a gente precisou fazer tantas mudanças. E ali é hora da gente assumir, ser humilde nessas horas, né? Quando a Sim. gente errou e esse é o real motivo que a gente precisa mudar os preços. E tudo que teve de erro durante o processo vai ser corrigido, vai ser considerado. Não se preocupe quanto a isso. Não se preocupe quanto a isso. Então, é, essa não foi uma da. Já errei tantas outras vezes, eu, com a equipe, e eu acho que o principal ponto é esse: a gente deixou de comunicar, né? Deixou de ouvir as Uhum. pessoas, falhou na comunicação. Acho que o principal ponto foi esse, né? A falha na comunicação com todos, antes e durante e depois. Sim. Isso sabe que eu fico pensando nesse exemplo teu, Sérgio, que tu sabe da importância de fazer isso e tu fez em outros momentos. Neste momento não fez correria, coisas acontecem e às vezes a gente tem tanta coisa no prato da gente que a gente quer simplesmente, ok, check, 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 e segue, a vida segue, né? E e porque também a gente está numa página de que é tão óbvio pra gente o porquê naquele momento e tu tem tanta coisa ao mesmo tempo que, é óbvio, né? Faz, né? E é natural, porque tu foi meio que no piloto automático de que é claro que precisa. E não parou para pensar de que esse claro que precisa para mim ou até para o meu executive team não é o óbvio para os outros. E a gente no piloto automático deixa rolar, né? E, enfim, se vê muito. E ainda que, né, tu valorizas um monte de tudo, mas o bacana também, que eu acho dessa história, foi tu ter voltado atrás e disse, gente, errei. Isso é muito raro ver, né? Na minha opinião, pelo que eu já vi, né, de líderes de empresa dizer, ó, errei. E aí, dentro desse errei, além de ter gerado atenção, pô, ele errou, ele tá dizendo, vamos ver, né? Fazer um outro plano para consertar, né? Não só isso, mas também deixar as pessoas à vontade e gerar uma cultura de que, ok, todo mundo faz os erros e tá tudo bem, né? Então, realmente, acho que é uma excelente história, né? E eu acho que às vezes também existe a questão de errei, mas o que que eu errei? Às vezes até precisa conversar com outras pessoas mais Sim, e entender, né? Porque a gente faz tudo com a boa intenção, né, Sérgio? E às vezes não sim. tá na frente da gente o que que a gente fez errado. É uma frase que a gente já virou mantra aqui, que o óbvio precisa ser dito. E Olha aí. muitas vezes as pessoas me lembram, Sérgio, o óbvio precisa ser dito, porque eu cobro muito isso das pessoas. Uhum. Então já tem várias pessoas que já carregam isso hoje. Ah, tá tudo certo, isso aqui é simples. Aí alguém lembra, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. E realmente é isso, porque às vezes para uma área, para o setor, está muito simples, está muito intuitivo, está muito Aham. por dentro daquele assunto, mas não está claro para outras pessoas, né? Uhum. O óbvio precisa ser dito. É. E às vezes até, né, Sérgio, tu colocou isso, me lembra uma situação de que às vezes a mudança para um departamento até é óbvia mesmo, e é dito, mas é óbvio. Aí pega um outro departamento que também vai ser impactado, mas não está no dia a dia,
por que que tá acontecendo isso agora? Né? Então, gerar isso, porque é difícil, né? Por exemplo, se eu trabalhar minha vida inteira numa área financeira, eu não vou ter tanto entendimento numa área comercial. Eu vou ter noção, mas não o total entendimento, né? A não ser que talvez eu tenha passado uns anos na área comercial e entendido, oh, faz mais sentido agora. Mas ainda assim, não é. Ainda assim precisa ser dito, né? Sim. Só um detalhe aí, Camila, que a gente fez recentemente também. Eu já vivi, outros executivos já viveu Uhum, muito, já visita muito, conhece muito. O que nós provocamos alguns líderes intermediários foi assim, ó. Eu preciso que você saia do seu escritório e que você vá visitar. Mas o que que eu vou fazer lá? Você vai ouvir a pessoa. Ah, uhum, mas eu já ouvi ele em outras vezes. Não, eu quero que você vá lá presencial. Quero que você vá lá, sente com a pessoa e escute todas as dores dela. Ah, mas eu posso levar uma apresentação, mostrar o que que a gente já mudou, o que que a gente já melhorou. Eu falei, não. Você vai lá para ouvir, para entender. Eu lembro que a primeira viagem dessa turma, eles não entenderam muito o objetivo de ir lá. Passou, eles foi numa, duas, três vezes falaram, Sérgio, quero te agradecer por você nos ter provocado isso. Porque uhum, depois de ir lá, a empatia é diferente, de entender um pouco mais, de ouvir sem querer explicar. A gente viu muitas oportunidades de mudança e de melhoria nos nossos processos internos entre áreas, ou seja, foi um caso assim que às vezes a gente acha que já sabe tudo. Ah, eu já sei o que que ele quer, eu já sei a dor dele. Não, mas às vezes está faltando isso, né? Tirar um tempo de ouvir realmente o outro departamento, a outra área, entender o que está acontecendo, como que é aquilo na prática para ele, né? Porque às vezes a gente imagina como que é, né? uhum. Mas como que realmente funciona é diferente, né? Então, essa parte de ir lá e ouvir é muito importante também. Excelente adição no teu comentário, com certeza. E assumir, às vezes a gente assume, né? E muitas pessoas perguntam, mas como a gente gera essa cultura? É justamente fazendo isso, né? Tem a provocação ou o incentivo de um líder, né, da empresa, e as pessoas entendendo e fazendo, começa a gerar realmente essa cultura da conversa, da confiança, da empatia, do escutar. Mas escutar não com assim, né? A gente não escuta assim, né? A gente escuta olhando no olho, né? Então, essas práticas é realmente muito importante, né? E pensando no futuro agora um pouquinho, como é que você vê aí, em termos de. Pensando também na gestão de mudanças, no ritmo que as mudanças vão acontecendo muito mais rápido nos últimos anos, né, e tal. O que que você acha que é importante ter e pensar para ter sucesso, né, para continuar tendo sucesso aí no futuro, de tantas mudanças? Um olhar para o ser humano novamente. Nós estamos, inclusive, no momento aqui que a gente tem olhado para o futuro, planejado o futuro, e olhando para a própria experiência e olhando a história de grandes empresas, de grandes organizações, uma coisa que é muito comum acontecer é que quando as empresas vão crescendo, eles trocam praticamente todas as pessoas. Vai Hum, trocando, trocando, trazendo gente nova. E isso é muito comum no crescimento. Ah, tá crescendo, então precisa trazer gente de fora. Só que muitas vezes o que que acontece? Muita gente perde o emprego, não consegue acompanhar, porque o desenvolvimento dela não acompanhou o desenvolvimento da empresa. A uhum, empresa está crescendo e o ser humano não cresceu. uhum, O ser humano ele que está ali por trás, ele tem que crescer mais rápido que a empresa. Ele tem que crescer à frente da empresa. uhum, Se a empresa está crescendo mais do que ele vai ficar para trás. Aqui hoje, no Ciclo Paulista, a maioria dos nossos colaboradores tem menos de 5 anos de casa. Sérgio, então é porque vocês são muito linha dura com as pessoas? Não, porque é um dos lugares melhores para se trabalhar no Brasil. A gente tem certificações de PTW, outras de clima organizacional. A gente tem as melhores práticas de gestão de pessoas que existe no mundo. Ah, mas é a pessoa que se demite, a gente fala. uhum, Esses dias eu estava conversando com os deles, eu falei assim, ó, uhum. a gente precisa manter a nossa empregabilidade. Como assim, Sérgio? Que palavra é essa? Essa palavra nem existe.
O que eu estava trazendo é que a gente precisa se preparar para esse futuro. E aí eu falo que o Sérgio aqui enquanto CEO e o estagiário que está começando lá embaixo hoje. Todo mundo tem que olhar o que o mercado está exigindo de um profissional para o meu cargo. O que a empresa, para quem, eu falo aqui para quem é antigo, se abrir uma vaga hoje, você estaria preparado para esta vaga? O seu currículo é condizente? Se você perder seu emprego, você seria contratado para ganhar o mesmo tanto? Então, uma provocação que eu faço comigo, faço para mim essa autoavaliação e provoco as pessoas também a fazerem isso, como que está essa minha empregabilidade? Eu estou competitivo, assim como uma empresa não tem que fazer lá a sua análise SWOT, as forças, as fraquezas. As pessoas também precisam fazer essa autoavaliação constantemente. Então, eu sempre faço. Inclusive, eu falei para o conselho já, eu falei assim, eu não estou procurando emprego, mas eu monitoro as vagas de emprego, por quê? Para saber o que o mercado está exigindo. Ou seja, o que o mercado está exigindo do profissional? Ou seja, eu tenho que ter aquelas competências, eu tenho que estar em constante evolução. Senão a empresa vai crescer e daqui a pouco eu não vou estar preparado para continuar na gestão daquele, como CEO, ou como a gente brinca aqui, ó, você é o CEO do seu departamento. Isso aí. Então você tem que estar preparado para assumir o seu departamento para o futuro, né? Uhum, Ou seja, quais são as competências, habilidades, as atitudes que eu preciso me desenvolver para esse futuro? Então, é um uhum, ponto muito importante quando eu olho para o futuro, para a gestão de mudança, é essa preparação das pessoas. Vamos ter que trazer de mercado? Com certeza vai ter que trazer de mercado. Toda empresa precisa muito de renovação. Mas as pessoas também precisam, podem se renovar, né? A se renovação não renovar, precisa ser só de um novato. sem dúvida. Inovação, ela não precisa ser do novato. As pessoas podem se renovar. E quando eu olho para mim, o que eu tenho buscado também é essa renovação de Uhum, conhecimento, de olhar o mercado, de olhar pessoas de outro nicho, de outras áreas totalmente diferentes, o que elas estão fazendo, o que elas estão trabalhando, o que elas estão estudando. Então é muito importante ter esse olhar de mercado mesmo, né? De olhar para outras organizações, pessoas diferentes e me preparar para o futuro. Ou seja, o futuro chega. uhum, Aqui no Ciclo Paulista, nesses 5 anos, a gente multiplicou de tamanho. Somos uma instituição financeira, então a gente é medido pela quantidade de recursos que a gente administra. uhum. Há 5 anos atrás, a gente administrava em torno de 250 milhões de ativos. Hoje é mais de 1 bi. Ou seja, multiplicou de tamanho. E quando a gente olha para o futuro, vai multiplicar de novo. Continuar. Uhum, Então, o CEO, o diretor financeiro, o gerente, o coordenador, um estagiário, ele tem que estar preparado para essa empresa grande do amanhã, não para a de uhum. hoje. Ele tem que se preparar para aquela empresa do amanhã. E se ele estiver se preparando, ele vai ter as melhores oportunidades, ele vai ser promovido, ele vai ter uma carreira em ascensão. Ou seja, o meu olhar de futuro é esse. Eu vejo que nós vamos crescer muito e olho muito para mim e para as pessoas. Ou seja, o olhar humano primeiro. E se as pessoas não fizerem isso, a empresa também não vai crescer. Sem dúvida. É um ponto muito importante. Ou seja, se a gente tiver com a maioria das pessoas com esse olhar, a empresa vai crescer. Nossa, realmente. E você falou o CEO do seu departamento, e eu até me atrevo em complementar o CEO da sua carreira, né? Que é justamente isso Sim. que você está fazendo, né? Sempre buscar evoluir, aprender. E, né, Sérgio? Eu escutei até alguns podcasts falando de gestão de empresas e tudo, dizendo, por exemplo, o diretor, vamos dar um exemplo, de financeiro de uma organização de 250 milhões não é o mesmo diretor financeiro de uma organização de 2 bilhões. Mas não quer dizer que tem que ser outra pessoa. Tem que ser, né? Porque estava falando de renovar, tem que contratar outra. Eu até pensei, não, mas e por que que essa pessoa que está aqui na realidade de 350 milhões não pode estar pronta para a realidade de 2 bilhões? Né? Exatamente. E aí é provocar também esse crescimento, né? Através de coaching, tudo, né? Enfim, programas de desenvolvimento de talentos, claro, né? Mas é muito interessante o que você falou, porque o momento que você vai evoluindo com a empresa, né? Adaptando pensamentos e formas de fazer as coisas para uma outra escala, né? De negócio, com certeza as oportunidades vão se abrir, né? Camila, é muito bacana isso, que a própria empresa, eu falei muito da pessoa em si, Hum, né?
Mas a Hum, própria organização, ela tem que olhar muito para isso. Se ela tem um objetivo de chegar lá, ela vai ter dificuldade de atrair pessoas de mercado. Então, quanto mais ela investir no colaborador, ter ali, ó, hoje que a gente tem bolsas de estudo, a gente investe em treinamento, a gente tem mentoria, tem coach, ou seja, justamente para preparar as pessoas para esse crescimento do amanhã, ou seja, a uhum. organização ter esse olhar, ele é muito estratégico. Isso não é uma despesa. Isso é um investimento de ter pessoas pratas da casa assumindo cadeiras no futuro, assumindo filiais no futuro, que são pessoas que têm o DNA da organização. Isso é Uhum. muito extraordinário. Quando você tem alguém prata da casa que dá certo, é algo muito bom. Então, se as organizações que querem crescer, que têm esse olhar de futuro, que têm metas audaciosas, tem que olhar muito para isso e investir muito nisso. E eu concordo. E eu acho que eu também estou falando com uma prata da casa, né, Sérgio? Sim. Cresceu, né? Eu Se desenvolveu na eu empresa. comecei como estagiário, né? Me É isso iniciei como aí. estagiário, de estagiário a CEO, prata da casa. É isso aí. Ó, a prata da casa. Gostei. É um bom título para o podcast de hoje. Seja a prata da casa, né? Se Sim. desenvolva para ser a prata da casa. Muito legal. Ó, te agradeço muito o teu tempo, né? Eu poderia ficar bem mais aqui conversando contigo, até já estourei o tempo, mas ó, o assunto foi sensacional, muito legal. Obrigada, e eu tenho certeza que a audiência vai ter tirar muitas coisas boas e muitos aprendizados aí dessa conversa aí contigo. Mais uma vez, agradeço o tempo e até a próxima no Shift Happens Podcast. Até mais. Obrigado, Camila. Obrigado, pessoal.